Nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é gestão de pessoas, mas com o olhar na saúde mental, que faz toda a diferença e nada melhor do que falar com duas mulheres, né? Duas craques na gestão de pessoas, a Annalisa, elas vão se apresentar, vão passar um pouco da experiência de vida que elas têm, experiência profissional. A Annalisa Blando Dalzotto, minha esposa, há 35 anos, empreendedora, conselheira de empresa, mas ela vai se apresentar. E a Carla Di Pierro, uma especialista na psicologia do esporte, saúde mental, que trabalha com esporte de alto rendimento, com a performance, pressão diária, enfim, um mundo todo especial. E a gente vai tentar fazer um link muito bacana, né? Que é a alta performance no esporte com o mundo corporativo. Por isso, vocês estão aqui. Gostaria, então, de começar por você, Ana. Se apresentasse, por favor. Tá bem. Bom, Annalisa, casada há 35 anos, mãe de 2 filhos com o Renan, e sou empreendedora. E todo empreendedor, empresário, precisa aprender a lidar com pessoas. Então, quando a gente vai montando o time, começam os desafios. E eu acho que até tenho características de liderança pelo fato de ser mulher. Então, assim, busquei muito e busco constantemente aprender a liderar times para que as pessoas estejam felizes no ambiente de trabalho. Então, sou empreendedora, conselheira de empresas, faço bastante voluntariado atualmente. Nas empresas que eu sou conselheira, numa delas, na Librepar, eu sou coordenadora do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança. Ano passado, implementei o Comitê de Pessoas e Cultura no mercado Bitcoin. Então, é uma agenda que eu gosto muito e é um prazer estar aqui conversando com o Renan, que é um grande gestor de pessoas, e com a Carla, que admiro muito o trabalho que ela faz, que é um trabalho incrível. Carla, por favor. Bom, é um prazer estar aqui com vocês dois, Ana e Renan. Renan, é um prazer receber seu convite. Tive o prazer de trabalhar com você na seleção masculina de vôlei. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com os atletas de alta performance e esse paralelo que a gente tem construído, podendo falar para as empresas, né? Como que saúde mental também é importante, é pré-requisito para resultado e para a gente sustentar resultado. Muito legal, muito bom. Eu vou começar aqui já provocando um assunto importante, porque eu recebo esse tipo de pergunta. Renan, como é trabalhar com essa geração nova? Qual a diferença da geração da época lá que você jogava, com as seguintes, com essa geração? E a gente costuma dizer que elas são diferentes. Não existe melhor nem pior, elas são diferentes, né? Então, lá atrás, a nossa geração treinava, não sabia onde estava, onde ia chegar, só sabia que tinha que treinar, levantar cedo, né? Muito sacrifício, muito isso e muito aquilo. Ok. Essa geração de hoje, me parece, e eu constatei isso no dia a dia, é uma geração que ela quer saber o porquê das coisas, né? Onde nós estamos? Onde nós vamos chegar? Por que estamos fazendo isso? Qual é a nossa rotina? Enfim, ela questiona bastante, você tem que ter esse tipo de informação e tudo mais. E ela é bombardeada por uma série de informações, e extra-quadra, extra-projeto e tudo mais. Então, eu queria saber um pouco de vocês, né? Tanto no mundo corporativo, em empresa, os colaboradores, que são muito jovens também, que trabalham lá, como no mundo esportivo de competição, de altíssimo rendimento, que a cobrança é incrível para essa garotada, né? Primeiro, qual a diferença, né, dessa velha guarda, que hoje estão também no mercado de trabalho, seja trabalhando como atleta profissional ou na área de gestão, na área da condução dos trabalhos, né, para essa geração mais jovem, que basicamente está nessa pirâmide de crescimento de alta performance? Bom, acho que tem 2 coisas importantes, né? Que a gente precisa entender o contexto dessa nova geração. Essa é uma geração que nasceu com a internet, ou seja, eles têm muito mais informação. Eles sabem sobre nutrição, eles sabem sobre treinamento, eles sabem sobre todas as suplementações, então eles vão questionar. Eles trazem mais informação e a gente não tem mais aquela
sabe aquela hierarquia tão bem marcada, né? Eu mando, você obedeço. Os jovens, eles têm opinião, eles querem falar. Então, ao mesmo tempo que eles têm muito conhecimento, eles também têm muita pressão por sucesso, e sucesso rápido. E é uma geração que nasceu com o iFood, com o iPhone, com o streaming, que eu posso ligar e assistir o vídeo em qualquer momento, né? A geração de vocês, que ainda é uma geração diferente da minha, não nasceu com a hora que você quiser assistir, você assiste, a hora que você quiser ter a revista, você tem. A gente tinha que esperar a carta chegar, a revista chegar, o programa chegar na TV. Isso significa que, de alguma forma, o contexto ajudava a gente a tolerar o tempo e aguentar para a gente ser gratificado ou receber aquilo que a gente queria. A geração atual, ela suporta muito pouco tempo. Ela tem pouco repertório, porque tem pouco ambiente para ele se desenvolver e tolerar tempo e tolerar frustração. Então, a gente tem uma geração que tolera menos frustração e aí talvez desista mais fácil, mas porque não tem esse referencial de esperar mais tempo, porque nasceu com controle tudo na mão. Aqui, com tudo aqui. É para agora. Então, é uma geração diferente. O esporte é um ambiente super importante para desenvolver esse tolerar, né? Eu não faço gol no primeiro dia que eu entro no futebol, e eu não sou o melhor levantador, nem o melhor atacante no vôlei no primeiro dia de treino. Eu vou ter que ter tempo para desenvolver tudo isso. Né? E o jovem, atualmente, ele tá com dificuldade de esperar o tempo, de trabalhar, de se desenvolver para ele ter a gratificação no final. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem e que o esporte ensina muito isso, né? Mas quem não está no ambiente do esporte, talvez desista mais cedo, porque não desenvolveu esse repertório. Então, acho que o líder, hoje em dia, precisa ter esse olhar de eu tenho uma função de desenvolver algo que talvez esse jovem não aprendeu durante a vida. E, ao mesmo tempo, esse jovem vem com um monte de conhecimento e com um monte de atitude no sentido de eu quero isso, eu quero aquilo, eu sou merecedor disso ou daquilo. Perfeito. E aí, a gente tem um baita conflito. E aí, a gente tem uma dificuldade com essa geração que, como você falou, não é melhor ou pior, ela é diferente. Então, a gente vai precisar se adaptar. Quem é esse jovem que está chegando? Que tipo de repertório ele traz, né? Qual que é a fragilidade dele, o ponto forte dele? Como líder eu posso me aproximar e desenvolver o que está faltando e aproveitar o que ele tem de bom? Porque ele tem altitude, ele tem informação, ele tem conhecimento, mas talvez ele não tenha outras capacidades que são importantes ele desenvolver. Não, perfeito. E aí eu pergunto, né, para a Ana, se no mundo corporativo existe essa preocupação hoje, né, de atenção em tentar entender esses jovens, ou é só pressão, entrega e resultado? A gente tem um desafio, as empresas têm um grande desafio, principalmente as que trabalham de forma remota, de reter talentos, né? Então, precisa aprender. Além desse fato geracional, tem a questão da pandemia, que antes da pandemia, o sonho das pessoas era crescer na carreira, agora é ter qualidade de vida. E a gente passa muito tempo no trabalho, então tem que ser agradável, tem que ser legal. Então, entender as pessoas, incluir, né, a questão da diversidade, a inclusão, olhar características diversas de uma forma diferente, passou a ser fundamental. Mas agora eu volto a pergunta para ti. E como é que você fazia, por exemplo, na seleção, para lidar com um time bem diverso e muito jovens, né, também? Diverso, porque é a cara do Brasil, né? A seleção brasileira, eu acho que em todas as modalidades, é um retrato do Brasil. Então, ali dentro, nós temos atletas oriundos do Sul, do Norte, Nordeste, apesar da maioria jogar aqui no Centro-Sul, mas todos vieram de algum lugar, cada um com uma cultura diferente e até mesmo, às vezes, de preparação diferente, né? Tenho certeza que o maior obstáculo que o treinador de uma seleção brasileira, seja masculino, feminino, base ou adulto, encontra, é justamente porque recebem atletas de vários clubes, né, cada um com uma filosofia de trabalho, e você conseguir alinhar aquilo tudo em pouco tempo para já enfrentar as competições internacionais. Mas eu acho que o vôlei e o esporte de alto rendimento como um todo, ele tem uma preocupação muito grande, e por isso que a gente pede socorro aos profissionais, né? Então a Carla, a gente trabalhou junto um tempo, a gente sentia a necessidade de ter esse profissional dentro da seleção brasileira, e a Carla foi um dos nomes que surgiu, porque já vinha fazendo um ótimo trabalho no Sesc Flamengo, né, na equipe do Bernardo, do Tabachi e tal, e ali ficou muito claro, assim, porque era uma equipe tecnicamente e com investimento
inferior ao das concorrentes e fizeram um ano espetacular, né? E sabíamos que, como qualquer outro time coletivo, tinha os seus problemas, né? E ali nós soubemos que foi muito bem trabalhado por você, Carla. Então nós fizemos algumas reuniões e tudo, e com certeza, né, Carla, vem ajudar a gente e tudo mais. E foi muito legal, porque é bem isso que você falou, Ana. É muito heterogêneo o grupo, sabe? É muito heterogêneo. Nós tínhamos dentro da seleção, hoje tem, né, que está no comando lá com o Bernardo, nós temos jogadores que são extremamente assíduos às redes sociais, e tem outros que não possuem, não têm rede social. Olha a diferença de choque dentro do mesmo grupo. Nós temos jogadores que não têm rede social e outros que são extremamente assíduos, participantes e ativos, né? Então, assim, você trabalhar com tudo isso e cuidar do dia a dia, até no momento de descanso. Nós tivemos casos, né, de gente que no momento de descanso estava lá postando, repostando. Nós, como é que nós vamos resolver isso, sabe? E tal, enfim. Então, é realmente bastante delicado e eu acho que acontece bastante, isso também deve acontecer, porque são jovens que hoje estão numa seleção brasileira e outros jovens que estão dentro de corporações, empresas, e todos sob pressão, tem que entregar e tudo mais. Mas eu fico pensando assim, e aí eu queria saber um pouco de vocês, a questão da pressão, sabe? Da pressão, porque hoje tudo você consegue quantificar, né? Desde os objetivos da empresa, sejam eles de conceituais, aonde a empresa quer chegar, como ela quer ser percebida, até os resultados financeiros. Ou seja, são obrigações que os colaboradores têm, que os atletas têm, e é uma pressão muito grande na cabeça desses jovens, né? Muito grande. E de uma forma ou outra, eles se sentem pressionados pelo externo e eles se pressionam também. Então, como trabalhar isso na cabeça deles, que a gente sabe que a saúde mental é tão importante, tem que estar tão clean, né? A mente deles, para eles poderem desenvolver bem a sua atividade. Como trabalhar isso na cabeça desse jovem hoje? Né, tamanha pressão que ele tem. Acho que a primeira coisa, Renan, é esse jovem tá escolhendo estar ali onde ele está. Eu tô aqui porque eu escolhi, porque eu gosto dessa vida e eu amo isso aqui. A gente chama isso de motivação intrínseca. Se essa pessoa é apaixonada pelo que ela faz, ela vai suportar algumas coisas que acontecem ali em busca do sonho, do grande objetivo dela, uma medalha olímpica, por exemplo. Né, para chegar numa medalha olímpica, eu vou ter que treinar muito, eu vou ter que ficar longe da minha família, eu vou ter que suportar um pouco de dor, apesar de toda a fisioterapia, toda a reabilitação. Então, primeira coisa, muita paixão pelo que eu faço. A outra coisa é equilíbrio. Então, assim como tem pressão, e vai sempre ter no alto rendimento, precisa ter momento de descompressão. E aí o atleta que consegue achar esses momentos e a comissão técnica que consegue organizar esse momento, ela mantém uma equipe de rendimento, buscando excelência com saúde física e saúde emocional. O que é descomprimir? É eu ter um momento que eu relaxo, que eu dou risada, que eu falo de qualquer outra coisa que não do meu rendimento, onde eu tenho que melhorar, né? E pode ser na relação com a minha família, pode ser com o meu amigo, pode ser... Alguns atletas gostam de jogar videogame, pode ser pintando, eu tenho um atleta que gosta de tocar música, eu tenho uma atleta de vôlei que vai nadar. Isso tem a ver com a tendência de, por exemplo, aí depois eu queria escutar a Ana também sobre isso, dessas empresas, principalmente do mundo da tecnologia, de ter o espaço onde ele vai lá, relaxa, lê, escuta música, tá? Que é um momento de descompressão dele? Também. Se eu tenho dentro da minha empresa um lugar, e é bem visto, porque temos isso também, às vezes tem um espaço, mas a pessoa não vai porque pode ser mal visto. Mas se aquela empresa, de fato, incentiva que ele pode ter 30 minutos, 20 minutos de descanso entre uma reunião e outra, eu já tenho um momento de descompressão. Mas é importante que esse colaborador e esse atleta, ele tenha a sua própria rotina. Né? Eu sei que o sono é importante para mim, eu sei que a meditação me faz bem, eu sei que conversar com a minha família me traz uma recuperação emocional. Faça isso, estabeleça, tem que ter descompressão no dia, tem que ter descompressão durante a semana. Não vale só, né, treino, acordo, como, treino. Isso leva no burnout. Né? O atleta precisa ter o espaço de recuperação, ter um pouquinho de lazer, estudar, por que não? Estudar e poder pensar em outras coisas. A gente tem um pouco, né, assim, antigamente a gente falava, atleta só tem que pensar nisso aqui. Não. O atleta, a gente espera hoje em dia de um atleta inteligente, que saiba falar sobre vários assuntos, que saiba olhar e refletir sobre a própria performance dele, que saiba olhar em perspectiva tudo que está acontecendo na vida dele e na carreira. Esse atleta
vai ter saúde mental, esse atleta vai tomar boas decisões, esse atleta que tem essa autonomia ou essa, né, capacidade de se relaxar, de fazer uma meditação, de respirar, de pedir ajuda, porque a gente também precisa ter rede de apoio, família, comissão técnica, isso tudo é rede de apoio do atleta, né? E esse equilíbrio entre pressão, sim, suporto a pressão, mato no peito, vou pra cima, treino pra caramba, mas tenho descanso, tenho sono, consigo falar com a minha esposa, tenho um momento de lazer. Isso gera um equilíbrio que mantém a saúde do atleta e mantém a longevidade dos resultados também. Eu acho que, levando para o ambiente corporativo, depende muito da atividade. Então, enquanto vocês falavam, eu me lembrava da Par Mais, que é a empresa que foi adquirida pelo mercado Bitcoin, que a gente tinha um espaço que as pessoas dormiam, né, no intervalo do almoço, tinha alguns puffs e tinha gente que dormia, tinha gente que jogava videogame. Legal. E era muito divertido, eles gostavam muito, era um ambiente muito bom para se trabalhar. Mas as empresas têm necessidades muito diferentes, dependendo do setor. Numa indústria, muitas vezes, pode ser muito bom ter o transporte para o colaborador, porque ele fica tranquilo, né? Ele também vai querer ter o intervalo dele para ele poder ligar para alguém, mas, assim, atletas e trabalhadores da indústria tradicional são pessoas com as necessidades muito parecidas, e a gente vai adaptando, só que no esporte a pressão ela é muito evidente, e a gente, assim, não é mais aquela coisa, né, de pressão, no pain, no gain, né, não tem mais essa Tem que ser a qualquer custo. Não é mais, né? Não é mais, não precisa ser mais a qualquer custo, né, Ana? A gente precisa quebrar uma atleta para ela ser campeã olímpica e ela não voltar nunca mais. Eu acho que isso, o esporte de alto rendimento tem trazido, inclusive com a Simone Biles falando, não vou competir, não tô pronta, né? Simples assim, ela tomou a decisão e deu, não vou competir, e não foi. E provavelmente uma decisão tomada junto com uma equipe médica, perfeito, com uma equipe de saúde mental, né? Não foi da cabeça dela, né? Com muita autonomia, pensando em quais seriam os próximos passos, porque isso é, né, um exemplo de uma atleta que provavelmente tem suporte, tem autonomia para tomar uma decisão pensada e realizada. Não tô bem, posso me machucar. E nessa modalidade é isso, né? Se ela cai de cabeça, ela realmente pode se quebrar. Então, e ela deu recentemente uma entrevista falando, eu não tinha a menor chance, ela falou, eu não conseguia nem lembrar o que eu tinha que fazer ao longo dos meus exercícios. Qual era a sequência do exercício? Ela falou, eu estava com uns brancos, então eu estava correndo risco. Então, tomei uma decisão pensando em mim, pensando no time também, porque elas iam poder, né, ser substituída por uma outra atleta e a equipe ia poder competir. Então, diferente de antes, que a gente só pensava em treino e trabalho, hoje o atleta sabe que a recuperação, o sono, o descanso e a recuperação emocional fazem diferença no resultado. E eu acho que isso, né, acontece no ambiente corporativo também, né? Enquanto você está dormindo, os outros estão trabalhando. Será que não vale a pena dormir para trabalhar e produzir muito melhor no dia seguinte do que ficar sem sono? Então, no esporte a gente sabe que sono é fundamental. Então, não existe não dormir. Quem não tá dormindo bem é um problema. O sono é fundamental para qualquer um, né? Porque leva ao burnout, né? Eu comecei a ter uma insônia que eu não dei bola e eu comecei a ter sintomas de burnout. Foi o meu primeiro sintoma durante a pandemia, foi a falta do sono. E aí acabei adoecendo. E isso tudo, muitas coisas a gente aprendeu. Mas eu estava aqui pensando, né, que eu acho que uma característica muito bacana do Renan, e que eu acho que eu aprendi com ele, é que um líder bom, ele precisa estar cercado de pessoas boas e melhores do que a gente na sua profissão, na sua especialidade, né? Por isso que vocês fizeram um trabalho tão bacana e por isso que eu acho que o papel do psicólogo é tão importante hoje em dia em qualquer atividade profissional, né? O papel do psicólogo ele ajuda muito justamente para a gente conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem e trabalharem num ambiente saudável, né? Ter um ambiente saudável. Então, a gente percebe que a gente fala, e até agora nós falamos sobre isso, né? Sobre os jovens, sobre os colaboradores, mas a gente percebe também que quando a gente recebeu o apoio da Carla, muita gente da própria comissão técnica percebeu que precisava, às vezes, de um auxílio também, né? Para tentar entender essa transformação toda que está acontecendo, que é muito rápido.
Tudo acontece muito rápido, né? Às vezes acontece, daí dá uma travada, daqui um pouquinho novas transformações e tudo mais. E a gente percebe porque tem alguns chavões, né, dentro do esporte, que é aquele time que ganha não se mexe. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Sabe, que não funciona mais, né? Você tem que estar constantemente se adaptando, buscando novas soluções, novos aprendizados. E isso serve também para os gestores. Você estar atento, isso que você falou, que a gente está sempre atento em aprender novas práticas, bons costumes. E eu acho que no mundo corporativo a gente percebe isso também, né? Assim, os gestores, eles têm que estar abertos a aprender também. Nós estamos falando aqui de aprendizado de jovens, diferenças de gerações, mas quando você vai falar de líderes, eles também têm que estar abertos a mudanças e a novos aprendizados. A gente tem visto acontecer uma mudança muito radical em pouco tempo, né, no mundo. Que a gente estava falando antes, né? Então, existe uma necessidade de desenvolvimento desses líderes. E a gente não vem com o manual de instrução pronto. Eu sou de finanças, sou planejadora financeira. Eu não estudei gestão de pessoas, né? Então, assim, como que a gente faz? Precisa ter todo um trabalho de desenvolvimento de líderes, com certeza, para que eles possam, e aí entra até uma questão da cultura, né, da empresa. Então se trabalha qual é a cultura que a gente quer implementar, o que a gente tem, né, como que a gente pega os pontos fortes dessa cultura, como é que a gente desenvolve os líderes para que eles repliquem, para que vire cultura, essa cultura da colaboração e não tanto competitivo entre nós, né, e eu acho que o trabalho de time, ele ajuda muito nessa questão do trabalho da cooperação, né, do compartilhamento, da interdependência. Depois eu queria até ouvir um pouquinho, você falar um pouco sobre isso, e a gente conversa muito em casa sobre esses assuntos. Então, da sucessão, todo líder deveria se preocupar em formar sucessores, só que não sabe fazer, e muita gente não sabe fazer, então tem que aprender. Então é o papel da empresa, e tem crescido muito essa importância, por isso que os comitês de pessoas estão aumentando muito, porque a gente não tem um manual de instrução aqui, como lidar com né, as pessoas são diferentes, e a gente precisa fazer todo esse trabalho para a perpetuação e o crescimento da empresa. Não é? Perfeito, perfeito. Você tocou num assunto importante, que é a interdependência, né? A gente desenvolver esse sentimento de time, todo mundo entender a sua relação dentro do processo e entender a sua importância. E aí entra um papel importante, né, do teu trabalho, porque nós estamos lidando com pessoas, com jovens e com profissionais da área, claro, mas que lá no fundo todo mundo gostaria de ser o protagonista. E talvez para o grande público, o protagonista seja aquele cara que marcou o gol, seja aquele cara que atacou as 2, 3 últimas bolas violentas no chão, tal. Mas tem todo um processo antes para tudo aquilo acontecer. Então, esse trabalho em equipe, né, de uma comissão técnica, dos gestores, eu entendo ser fundamental dentro de uma equipe de trabalho, seja esportiva, corporativa, numa família. Construção, isso aí é uma construção diária. Tanto que, vocês perceberem em casa, assistir um jogo de voleibol, por exemplo, se pegar um jogo lá de trás, num pedido de tempo, ou se vê agora a seleção brasileira jogando, muitas vezes um atacante atacou a bola, o treinador vai lá e vai dar parabéns para o cara que passou, para a distribuição do levantador, para todo mundo entender que houve um trabalho em equipe para que o atacante colocasse a bola no chão. Então isso é desenvolver o sentimento de time, né? Mas tem toda uma preparação extra-quadra também. Então como como você percebe isso, Carla, no dia a dia, assim, como que você trabalha isso na cabeça dos garotos, né, de saber para que eles entendam a importância que é o coletivo? Eu acho que essa é a maravilha do esporte. Eu falo para os psicólogos que querem trabalhar com o esporte, assim, se você não for time e não tiver sentimento de equipe, nem vem para o esporte. Porque aqui, independente da modalidade, se é individual ou coletiva, a gente trabalha em time. Eu não trabalho sozinho, eu trabalho sempre com o treinador, com o fisioterapeuta, com os preparadores físicos. É uma mão junto com a outra, e hoje em dia a gente fala até transdisciplinar, interdisciplinar. É uma área ajudando a outra.
E eu acho que isso é a parte mais bacana do alto rendimento e do esporte. É a gente perceber que para alcançar um resultado tem muitas engrenagens. Tem o treinador que vai liderar, tem o levantador, tem quem faz o passe, quem ataca. Não existe voleibol sem todas essas pessoas. Tem o massagista, tem lá. E você falou uma coisa muito bacana, que é o seguinte: não existe esporte coletivo ou individual, todos são coletivos. Todos são coletivos. Aquele lá, mas é um atleta, mas tem uma estrutura por trás, né, que é extremamente importante. Importante e coesa. Todo mundo ali está trabalhando pelo mesmo objetivo. Eu acho que isso que é o conceito de time. Todo mundo quer a mesma coisa. Então, eu vou dar a minha colaboração e vou validar essa colaboração. Ao mesmo tempo, o líder que também potencializa tudo isso. Né? Um bom líder consegue olhar o papel de cada um, validar todo mundo, mostrar que quem está no banco também é importante, porque tem que estar preparado para a hora que precisar. Né? Validar todos da comissão técnica. Essa sensação de pertencimento dentro do grupo, ela fortalece. E quando a gente junta, né, várias pessoas com o mesmo objetivo, a gente tem uma unidade de poder muito mais potente do que com uma pessoa sozinha. Né? Então, isso é a característica do grupo, e eu acho que individualmente, eu tenho que me sentir parte disso e colaborando e recebendo esse feedback, e o líder tem que conseguir também validar cada uma dessas engrenagens. Eu acho que isso faz um time se sentir bem. E o exemplo que eu tenho, por exemplo, com as meninas do Sesc Flamengo, última temporada, foi exatamente isso. A gente não tinha as melhores jogadoras, mas a gente tinha muitas peças que juntas, elas se adoravam. Elas gostavam de ficar juntas treinando e ficar juntas no tempo livre. Elas se sentiam seguras entre elas para falar o que elas queriam. Então, esse ambiente seguro, esse ambiente estável, esse ambiente onde eu te valido e você me valida, você importa para mim e eu importo para você, isso é a grande potência. E eu vou dizer uma coisa, Carla, dá para ver, assim, ó, no olhar o time, nós costumamos dizer que aquele time tem alma. Ele tem algo diferente, é porque eles entenderam esse mecanismo. Né? Eu sou convidado para dar algumas palestras e muitas das solicitações é justamente essa, e aí eu vou passar a bola para a Ana, que é dizendo assim, puxa, nós precisamos integrar a nossa empresa. Tem muitas áreas que não se falam, que competem entre si e não de forma saudável, e o esporte ele deixa isso muito latente, da necessidade dessa interdependência. Então, dentro das empresas, Ana, que você conhece, trabalha ou que já trabalhou, quer dizer, é fato isso, quer dizer, existe muitas vezes essa necessidade de ter que ser trabalhado isso na raiz, de mostrar para todo mundo e desenvolver esses profissionais com esse pensamento de time? Sem dúvida. E tem muita... Acho que até natural do ser humano botar a culpa no outro, né? Muitas vezes. Então, e tem áreas que, sei lá, por exemplo, marketing comercial, que é famoso, essa marketing olha mais para longo prazo, o comercial precisa bater a meta do mês. Então assim, sim, existem muitos desafios, ou quando são tribos muito diferentes. Tem a turma do financeiro com a turma do desenvolvedor de tecnologia. Como é que faz para fazer essas integrações, né? Então, de fato, é desenvolvimento de pessoas. Então, dinâmicas, workshops, palestras, desenvolvimento de pessoas. É sempre trabalhar desenvolvimento de pessoas e dinâmicas que você consegue, e às vezes até estratégia da empresa. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos unir a área de marketing comercial, metas comuns, a história dos objetivos comuns. Então, são estratégias que a gente vai buscando de acordo com o desafio do momento para integrar e unir, e as pessoas entenderem que elas fazem parte de um todo, né? Qual é a importância? É aquela história da moça que estava lá limpando a NASA, né? Ela estava limpando o chão da NASA e perguntaram para ela o que você faz, né? O que você está fazendo? Eu falo, eu estou ajudando o homem e a Lua. É mais ou menos isso. E essa geração, ela exige isso. Ela não quer fazer alguma atividade se ela não sabe por que ela tem que fazer. Ela quer saber o porquê que ela tem que fazer. E isso, de novo, entra um desafio que muitos gestores, eles são da época que eles não precisavam saber, eles só tinham que acatar e cumprir. Então, na cabeça deles, por que você quer saber agora? Vai lá e faz, não me incomoda. Mas não é assim. A pessoa não vai produzir, vai pedir para sair, vai procrastinar e não vai conseguir o resultado.
Então, de novo, entra nessa questão da necessidade do desenvolvimento de líderes para que a gente consiga atingir os objetivos das empresas. Perfeito, você tocou num assunto aqui interessante, e acontece bastante isso, e a gente tem que se proteger quanto a isso, e é uma função importante na comissão técnica, né? Um apoiar o outro nesse sentido, porque no momento do insucesso, no momento do fracasso, no momento do erro, nós temos que entender que o erro, ele faz parte da construção. Ele faz parte de uma construção, né? E o errar. A única certeza que nós temos na vida é que em algum momento nós vamos errar. Ponto. Mas como você reverter isso, quer dizer, como ganhar perdendo, né? Tirando os devidos aprendizados e tudo mais. Só que há uma tendência em equipe de, primeiro insucesso, tentar achar culpados. Né? Primeiro, e isso é uma coisa assim que, pelo menos eu entendi que é uma perda de tempo monstra. Você tem que ir para a solução. Né? Se nós acreditamos no processo, estamos juntos, né, trabalhando, construindo alguma coisa, tem que entender que esse erro, que esse tropeço, que esse insucesso momentâneo, ele faz parte do nosso crescimento. Né? E olhar para a solução. Ou seja, nós dizemos que no momento de insucesso, qual é a primeira coisa que você faz? Volta para a quadra. Né? Vamos treinar, vamos estudar, vamos descansar e vamos continuar construindo, porque a gente acredita num processo. Então, isso é um assunto assim, muito legal, mas, ao mesmo tempo, é necessário um trabalho específico na cabeça do atleta, né? Nesses momentos de insegurança, nesses momentos de instabilidade, de pouca crença. Então, tem que ter esse suporte também para o atleta, cara. Uhum. A confiança do atleta é base para tudo. E ela vai flutuar ao longo da carreira dele. Não tem confiança estática, né? Um atleta que está ganhando, a confiança dele vai estar no alto. Aquele que está treinando bem é a mesma coisa. Aquele que tem uma sequência de fracassos vai ter uma oscilação. O que fica machucado, por exemplo, vai impactar a confiança dele, porque até ele voltar a treinar no nível que ele estava antes. Claro. Então, o atleta saber que essa confiança vai né, flutuar de alguma forma é importante, para ele não se desesperar quando essa confiança cair. Ao mesmo tempo, a gente precisa criar uma base forte para essa confiança. Não dá para um treino ruim, né, impactar nessa confiança inteira desse atleta. Isso a gente faz olhando para a história de vida desse atleta. Então, assim, um jovem que teve uma família que apoiou e que não sabotou e que ajudou ele a ganhar uma autoestima forte, essa experiência vai trazer mais facilidade para ele estabilizar a confiança dele, né? Treinar gera confiança. A confiança do treinador gera confiança, então eu falo isso muito para os treinadores, dá feedback positivo, não tenha medo de elogiar, porque às vezes os treinadores têm medo, né? Vai ficar mole, vai ficar numa zona de conforto. Não, fala que ele está indo bem, que ele vai ter vontade de continuar sendo ainda melhor. E como você falou, muitas vezes é o próprio atleta que se questiona, principalmente os perfeccionistas, os que têm dificuldade com erro e acham que tem que só acertar, eles olham tudo que está faltando e não para tudo que eles estão construindo. Então, esse é o perfil que a gente tem mais trabalho, que são os que mais sofrem. E quando a gente vai ajudando ele a flexibilizar e valorizar o acerto e aceitar que parte do erro faz parte, ele pode aprender com isso, a gente também consegue aí uma estabilidade emocional. E como é que faz para lidar com o erro, né? Errar rápido, errar e no dia seguinte ter um jogo difícil, né? Nas startups essa cultura a segurança psicológica, a cultura do poder errar não é tão óbvio assim, né? Nas startups é mais fácil de se ver isso, mas em várias outras indústrias isso ainda é um problema. Às vezes a pessoa erra, ela esconde o erro, atrapalha um monte a empresa de modo geral, porque ela tem medo de falar do erro. Porque vai haver punição, né? Porque pode ser demitida, Uhum. Então, e no esporte isso é muito evidente, porque, sei lá, perde uma semifinal e tem que disputar um terceiro lugar no dia seguinte. Como é que faz? Eu acho que isso é um modelo, né? Eu acho que o esporte traz um modelo incrível de uma condição extremamente necessária para todas as empresas, porque todo mundo erra, e está tudo certo errar. O importante é corrigir rápido e tentar não errar de novo. É largar o jogo. Uhum. Como é que você lida com isso? No esporte é bem ingrato, porque individualmente o garoto errou, ele olhou no placar, mudou o placar. Ele está vendo, ele está tendo feedback na hora. Imediata. Ali, é punição imediata. Mas
a gente desenvolve, tenta incutir na cabeça, né, de todos, não só dos atletas, comissão técnica e todo o entorno, em acreditar no processo. Ou seja, acreditar no que se está construindo, né? Entender que o erro ou que o insucesso ele faz parte. Ele faz parte e ok. E nós temos que ter sabedoria e ter energia suficiente para voltar né, a reconstruir o processo. E tudo é muito rápido. Eu lembro que quando eu cheguei na seleção, em 2017, na segunda Liga Mundial, que é um jogo atrás do outro, né? Nós perdemos um jogo e eu estava ali me remoendo, o Tabachi me pegou e falou, não tem tempo para isso, acabou, amanhã tem outro jogo, vamos pensar já no próximo jogo, né? Vamos ver internamente o que a gente, onde que nós falhamos, o que nós podemos melhorar, mas já vamos pensar na solução para o próximo jogo, porque os objetivos continuam, né? Então, aí você começa a ver que realmente não pode dormir em cima de um insucesso, porque nós temos vários desafios pela frente. E vocês falaram uma coisa muito legal, que é a cultura do feedback. E eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso porque fui atleta profissional também, né, treinador, gestor e tal, e eu adorava receber o feedback do meu treinador, dizer, olha, você está legal, poxa, como você melhorou e tudo mais. E então é uma coisa que eu acho que assim, é muito importante no mundo do esporte, você alinhar expectativas, né, o que eu espero de você, e dar constantemente feedbacks. E entendo que essa cultura ela é fundamental também no mundo corporativo, né? Porque é um mundo de metas, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, ou seja, e é um real isso, acontece em todas as empresas ou só nas mais modernas e é uma coisa ainda que pode crescer muito. Tem muito que crescer, tem muito que crescer, a implementação da cultura do feedback não é uma coisa fácil, eu acho que até para brasileiro, talvez a Carla possa explicar melhor isso, que a gente tende a não querer a não ser muito assertivo quando tem que dar uma notícia ruim, quando tem que falar, dar uma crítica ou dizer, olha, esse comportamento aqui não está funcionando, você precisa melhorar. Então, a tendência natural é de procrastinar. Até eu digo, eu vi que funciona, às vezes é mais fácil, e tem várias técnicas de feedback, né? Não vou entrar aqui nessa seara, mas às vezes o que pode fazer, para virar uma cultura, eu acho que é uma prática boa, assim, olha, 3 vezes por ano, todos os líderes têm que dar feedback para os seus liderados. Mas é pouco, tem que ser na hora. Mas vamos começar? Vamos começar, porque depois o próprio líder aprende, aí todo mundo tem que fazer aquela aulinha, aprender a receber o feedback, dar o feedback. Então, assim, e é fundamental, porque as pessoas não podem adivinhar o que se espera delas, né? Elas precisam desse feedback. Mas daí, então, você falou muito do feedback positivo. E o negativo no esporte, como é que funciona? Ele acontece muito mais que o positivo. Posso te dar certeza, porque os treinadores querem melhorar. Então, ele está sempre mostrando onde está o erro, né? Depende muito como cada atleta recebe, mas é importante que o treinador que deu feedback negativo dê o caminho para achar o acerto, né? Porque só feedback negativo tira a confiança. Tira a confiança do atleta, né? Porque você fica só ouvindo que não tá bom, então eu não sou bom o suficiente para estar aqui. Então, essa medida de dar o feedback negativo, de ensinar o caminho, reforçar quando o atleta estiver fazendo aquilo que é esperado, ela é super importante, senão a gente pode, né, se só tem feedback negativo, a gente tá e tem que dar solução, e para você empreender sua carreira, também é muito legal a hora que você, mesmo a pessoa, o liderado, né, se ele vê alguma coisa errada, ele já, por que não ele já pensar numa solução e já vai lá, fala e dá a solução. Então, exatamente, né, dá o feedback e já dá alternativa para a pessoa, já dá um caminho, e assim a gente cria um círculo virtuoso de crescimento. Então, eu quero tocar num assunto agora, pessoal. Eu estava como diretor técnico das seleções brasileiras, né, na caminhada olímpica Rio 2016, no masculino e no feminino. Então, acompanhando bem de perto os trabalhos do Bernardo e do Zé. E foram dois caminhos bem distintos, né? O feminino vinha muito bem, mas muito bem, construindo nos últimos anos, assim, grandes resultados e com um crescimento incrível e infelizmente acabou perdendo numa quarta de final.
foi incrível, assim, coisas que só acontecem em Jogos Olímpicos, né? E perdeu a chance de disputar uma semifinal e uma final. As duas equipes mais favoritas à medalha de ouro era Brasil e Estados Unidos, e acabaram as duas ficando de fora. O masculino vinha com alguns problemas, né, até em questão de renovação e lesões e tudo mais, e se reencontrou durante a competição e acabou dando um estalo e a coisa aconteceu dentro da competição. Então eu queria falar sobre dois pontos aqui. Essa caminhada até Rio 2016, que eu pude presenciar ali, que foi muito bacana, e depois pós-Rio 2016. Não? Então esse momento mágico de Jogos Olímpicos, você teve essa oportunidade de estar trabalhando lado a lado com grandes atletas, né? E esse momento de pressão, esse momento único que tem ali, e de repente o atleta se prepara durante 4 anos, e especificamente o ciclo olímpico de Tóquio acabou sendo 5 anos, tal. Uhum. Mas vamos tentar entender um pouco o que acontece dentro dos Jogos Olímpicos, que é um momento mágico e que você vê assim resultados fenomenais e outros que não que chega ali e não consegue ir e tal. Como é o trabalho mental, né, para esses atletas e comissões técnicas? Eu diria assim, depois levar para o lado corporativo, como é no momento de uma empresa que estabelece metas extremamente arrojadas, tal, e talvez os colaboradores digam, né, assim, cara, será que a gente consegue fazer isso, entregar no prazo determinado pela empresa? Como é o momento olímpico? Legal você ter perguntado isso, Renan. O momento olímpico é onde tudo acontece. Inclusive as coisas que você nunca imaginou que vão acontecer, é lá que acontecem. Assim, desde crise, situação de crise, alguém que você está esperando uma coisa e aparece outra. Mas o que a gente faz é tentar preparar esse atleta para chegar nesse momento, que é um momento único, com todas as ferramentas possíveis para ele dar conta dessa pressão, dar conta da alta exigência, da exigência externa, se bloquear de talvez efeitos estressores, né, rede social, gente falando em cima dele, para ele conseguir apresentar a melhor performance. E o que eu vejo é que assim, os atletas que conseguem, eles estavam muito preparados, fisicamente, mentalmente, taticamente. Eles pensaram em cada uma dessas situações e mesmo diante de situações de crise dentro da Olimpíada, souberam se manter e se organizar e se segurar. E não à toa ganhou medalha olímpica. Eles são merecedores disso, né? Vai ter dificuldade, vai ter novidade ali naquele ambiente, e quem fizer uma boa gestão de crise, individualmente consigo mesmo, ou o líder, né, conseguir dar conta ali, melhor o resultado que a gente tem. Mas é isso, a gente vai para um lugar onde muita coisa pode acontecer, então temos que estar atento e com uma rede de apoio grande para atuar e aparecer a melhor performance. Eu sempre tenho a sensação de que quem ganha a medalha tem uma gratificação porque fez algo a mais. Né? São muitas variáveis, né? Muita variável. Dentro dos jogos são muitas variáveis que você tem que conseguir controlar. E é muito difícil. É muito difícil, assim. Eu vejo gente indo para a primeira Olimpíada já com uma meta de, porque eu vou ganhar minha medalha. Gente, vai lá, experimenta para ver como que é uma Olimpíada, o nível de pressão, o nível de distração, o nível dos outros atletas, porque todo mundo chega lá na ponta dos cascos. Exatamente, não é só você. E já me contaram que tem um estudo que mostra que nas Olimpíadas não aparece o melhor rendimento do atleta. Aparece no Mundial, aparece, né, na competição, em outra competição, porque ali tá todo mundo pressionado. Ali, quem faz algo diferente ou quem aguenta mais a pressão vai ter a recompensa através da medalha olímpica. Perfeito. E especificamente isso, amor, como é que... Desculpa o amor, mas é o nosso linguajar. Tá valendo. Dia a dia. É isso também. Eu trabalhei já em empresas, né, no marketing de um laboratório farmacêutico, que é a CIMED, e é uma empresa extremamente agressiva no mercado, no sentido de bater meta e dobrar a meta e triplicar, é um negócio impressionante. E aí, assim, como você vê isso, você que faz parte, né, do conselho de algumas empresas, a pressão exercida em cima desses colaboradores?
Então, acho que depende muito do estilo da pessoa, da área que ela atua. Então, a turma do comercial está acostumada com isso, com essa pressão. Depende da área, mas, bom, a pressão ela existe. Por exemplo, eu pensei agora, né, na tecnologia, às vezes tem dá pau numa funcionalidade e aí tem uma correria para botar para rodar de novo. Então, assim, eu acho que resiliência, saúde mental, né, a pessoa tem que estar bem, tem que ter a segurança psicológica, ela tem que ter vários base, ela tem que ter uma base boa, né? Mas a empresa, eu acho que o desafio, eu acho que o grande desafio foi o Covid, por exemplo, quando acontece um evento totalmente inesperado. E aí que a gente precisa fazer coisas que você não sabe como que você vai resolver, né? Eu acho que o grande desafio, se você perguntar, eu suponho que se a gente perguntar para a maioria das pessoas, assim, qual foi o seu maior desafio, maior pressão, né, para os empresários, né? Eu acho que foi bem diretores, né, pessoas responsáveis pelas empresas. Eu acho que foi ali o Covid foi um grande desafio, porque não tinha como prever, ou as empresas menores, que não têm ainda um orçamento estabelecido, não têm condições de entregar, às vezes vende, não consegue entregar, ou não consegue bater a meta de vendas. Eu acho que isso é mais desafiador do que empresas que já são mais estabelecidas, como que elas vão fazer para atingir as suas metas, por mais ousadas que elas sejam, tem condições de entregar a meta, só que é uma correria. E aí tá também no estilo, se a pessoa gosta dessa correria, ou ela não gosta dessa correria. Então, resumindo, eu acho que essa questão depende muito da pessoa e dela estar aderente à cultura da empresa. E quando acontece fatos muito inesperados, aí a gente, como foi na pandemia, a gente tomava decisões sem saber se ia dar certo ou não e botando nas mãos de Deus, né? Um pouco tá, mas contando aí, com a sorte. só continuando, uma empresa estabelecida, uma indústria que está no crescente, legal, tudo e tal. Quais são as estratégias que ela usa para continuar rendendo e estando sempre em patamares excepcionais, né? Então, por exemplo, o voleibol, a gente é chamado para falar em empresas, tudo. Puxa, o vôlei há 40 e poucos anos está entre os melhores do mundo sempre, no masculino, no feminino, no vôlei de praia, né? Qual é o segredo ali? Primeiro, vamos deixar claro que não existe segredo de sucesso, não tem nada disso, né? A gente acredita em algumas coisas que a gente entende que são legais, que são princípios que nos regem e que nos orientam para a gente trabalhar cada vez mais, né? Porque tem um ditado muito legal que diz, hoje nós estamos no topo. E, na verdade, depois do topo não tem mais nada, só tem descida. Então, descaracterizar isso, vamos falar em patamares. Nós estamos num patamar muito bom, vamos para o próximo. Então, desenvolver essa cultura de que nós temos sempre um próximo objetivo para ir buscar. Então, assim, e no mundo corporativo, como é percebido isso para você estar ali? Porque se você parar no tempo e achar que está no topo, o teu concorrente vai vir e vai te atropelar. Vai perder mercado. Né? Como trabalhado isso dentro da empresa? O bom e velho planejamento estratégico, ele continua funcionando muito. Se fala muito sobre, que é uma agenda muito importante, sustentabilidade financeira e sustentabilidade do negócio, cuidar da diversidade, da inclusão, cuidar das pessoas, ter a responsabilidade social, ter uma boa governança, cuidar do ambiente, que senão a gente não vai ter, mas precisamos cuidar do ambiente, da responsabilidade social das empresas. E se fala muito em inovabilidade, né? Que é inovação com sustentabilidade. Então, é aquilo que o voleibol faz com muita propriedade, há 40 anos, é muito utilizado nas empresas também. Tudo isso, o planejamento, que eu, casada contigo há tantos anos, eu vejo isso. Legal isso, porque tudo que você falou é para fazer com que o colaborador se apaixone cada vez mais pelo ambiente que está. E isso é base para ele continuar produzindo mais, não é verdade? E o desafio para você agora atletas já medalhistas olímpicas, campeã olímpica, para elas continuarem mantendo essa alta performance. Qual é a estratégia hoje, né, que a Carla vê que diz assim, cara, o que nós vamos fazer para manter essa pessoa, né, com fome. Confiante, com fome. Com fome.
É muito individual, né, Renan? Porque cada atleta vai ter um contexto na vida, casou, não casou, teve filho, quer ir para uma próxima Olimpíada para mostrar para o filho, ou mudou de treinador e isso dá um gostinho a mais para ela validar para ela mesma que ela é capaz, mudando de treinador, não, tem o efeito dela ali como importância. Então, cada atleta tem, eu acho que a sua fome, e muito do meu trabalho é identificar essa fome, resgatar algumas fomes, né, e motivações antigas, identificar quais são as motivações atuais, já que ela está num momento diferente de carreira, né, puxa, já tenho minha medalha e agora eu quero o que mais? Eu quero bater o recorde de todas as medalhas, se eu sou atleta feminina ou masculina, então a gente vai criando novas metas, né, alcancei a meta, qual que é a próxima? Sem uma meta clara e um propósito, é difícil manter motivação, né? Uhum. E aí, identificando a particularidade, momento de carreira, momento pessoal, a gente consegue ir resgatando coisas que trazem essa fome de novo. Mas eu acredito que, assim, o ambiente do treino, o ambiente da modalidade, se não tiver gostoso, se não tiver prazer, como a Ana falou, não tem por que continuar ali. Se for só dor, se for só sofrimento, se for só crítica, esse atleta aposenta. Não funciona mais. Não tem Não fome. funciona. Não tem fome, assim, tem que ter alguma coisa que traga ainda, sabe, a diversão, o sangue nos olhos, a realização de estar ali fazendo o que ele está fazendo há anos. Senão, ele vai embora. E tudo bem. E tudo E bem. tudo certo. E tudo bem. E tudo bem se foi uma escolha dele. Não tudo bem quando ninguém deu estrutura para esse atleta continuar. Ou quando esse atleta está com a saúde mental ou saúde física afetada. Tem atleta que o corpo não consegue mais continuar. Tem técnico também. Tem técnico também. E esse era o segundo, quando eu falei, tinha 2 fatos pessoais, esse era o segundo. Depois da Rio 2016, eu pedi demissão da Confederação de Vôlei, que eu estava como coordenador técnico, diretor técnico das seleções. Ele prometeu que ia trabalhar comigo. Eu ia trabalhar com a Ana. Ficou 45 dias. Na Parmais, uma empresa familiar que acabou crescendo bastante. E eu queria muito voltar, ter minha vida normal em Florianópolis. E aí o presidente falou, olha, antes de você sair, renova com o Bernardo e com o Zé. Com o Zé foi muito fácil, com o Zé Roberto, porque ele queria dar continuidade, porque ele estava realmente chateado, porque não conseguiu atingir o objetivo que queria. E ele, não, nós vamos continuar, e ok, foi maravilhoso. O Bernardo começou a dar os primeiros sinais de que, puxa, estou cansado, estou exausto, e estava realmente, né? Vinha de um título olímpico, depois de tantos outros, né? E quando ele começou a falar isso, logo depois dos Jogos, o presidente me chamou e falou, Renan, se o Bernardo não aceitar, gostaria que você assumisse. Eu falei para ele, não, não está no meu radar, não é o que eu quero voltar para Florianópolis para trabalhar, e vim embora. E ele falou, não, mas renova com o Bernardo. E aí começaram os papos à distância, e o Bernardo é um amigo familiar que eu tenho, né? Nós somos padrinhos de casamento dele, né? Ele do nosso casamento, ele é padrinho do nosso casamento, enfim, e o Bruninho, um garoto que veio muito jovem foi muito jovem para Florianópolis trabalhar nos projetos que eu estava desenvolvendo da Unisul, depois CIMED, então assim, todo um trabalho de construção muito legal, e a gente tem uma linha de pensamento e raciocínio do voleibol muito parecido. E, Bernardo, tem que continuar e tudo mais, tal. Bom, o fato está que dia 22 de dezembro de 2016 ele tomou a decisão definitiva de que não iria continuar. E aí o presidente me chamou, eu estava junto nessa reunião, e na hora o presidente falou, Renan, então é você o nome. Eu falei, obrigado, mas não. Né? Foi o segundo não que eu falei para o presidente, que eu não queria, eu queria vir para Floripa. E aí, no dia 6 de janeiro, o presidente falou, Renan, eu preciso definir o novo treinador. E me chamou até Maceió, e chegando lá estava o Zé Roberto também falando sobre o planejamento do próximo quadriênio, que seria Tóquio 2020. Depois que o Zé apresentou, nós íamos continuar a reunião para decidir o novo treinador. Né? E aí o presidente pediu para o Zé Roberto ficar ali. Zé, ajuda a gente a definir tudo. Daí o Zé, mas qual que é o problema? Né? Aí o presidente falou, não, nós precisamos definir,
né, esse novo profissional. Aí o Zé Roberto falou assim, mas está muito fácil, eu acho que o novo nome está aqui na mesa, o cara que está dentro do processo e tudo mais. Eu falei, não, mas eu não... não tá, meu nome não está no radar, não é o que... Ele falou, não, mas como assim não? Ele falou, né? Isso o Zé Roberto para mim. Até hoje eu brinco com ele. Porque ele falou assim, quantos anos você está no vôlei? Né? Eu falei, mais de 40 e poucos anos. Ele falou, o que o vôlei te deu? Eu falei, o voleibol me deu tudo que eu tenho na vida, né? Os amigos, os princípios, os valores, tudo, né? E eu sou muito grato ao voleibol. E ele falou, e tu acha justo agora que o voleibol precisa de você, você vai virar as costas para o vôlei? E aqui, a hora que ele falou isso, eu fiquei né, com aquele negócio entalado aqui. Eu falei, puxa, é agora aqui que eu faço, né? E aí liguei para a Ana, falei, Ana, olha só, pela primeira vez eu tô em dúvida, né? Ela falou, se você está em dúvida, você nunca teve dúvida, você não queria, mas se você está em dúvida, né, vai viver essa experiência, né? Foi depois se não gostar, não é bom, você volta, okay, mas vai viver isso. E aí eu desliguei, liguei para o Bernardo, falei, Bernardo, pela primeira vez eu tô, então vamos, tá tudo certo, que legal, tal, ok. E aí começamos. Mas na minha cabeça, eu estava entrando ali como uma missão, não era por interesses pessoais, profissional, glamour ou por dinheiro. Não, era uma missão de conduzir o voleibol brasileiro, tentar conduzir da melhor maneira possível, que não era fácil. E foram anos bem legais, né? Em 2017, vice-campeão da Liga Mundial, em 2017, campeão da Copa dos Campeões, no Japão, 2018, vice-campeão do mundo, 2019, vencemos tudo, inclusive a Copa do Mundo de forma invicta, porque em 2020 teríamos os Jogos Olímpicos. Então, a gente fez um quadriênio, assim, 3 anos fantástico, e 2020 aconteceu o que aconteceu, o mundo parou. O mundo parou e, ok, vamos esperar, vamos retomar os caminhos. Em 2021, começamos a treinar, dia 5 de abril, dia 7, eu acabei, enfim, febre, e acabei pegando Covid, e as coisas continuaram e eu parei. Eu fiquei muito tempo fora do ar, né? Fiquei 36 dias na UTI e retomei pouco tempo antes de ir para Fez para uma recuperação dramática para conseguir recuperar dramática, a capacidade pulmonar, enfim, conseguir voltar a caminhar. Isso acho que vale até futuramente um podcast inteiro para falar sobre isso. Mas a Ana foi sensacional, se eu estou aqui hoje, muito não, quase 100% massa, a ela. Assim, montou um grande time. Meus filhos, e foi muito bacana. E eu sofri muito naquela época, mas retomei porque eu tinha uma missão, né? Fomos aos Jogos Olímpicos, ficamos em 4º lugar, perdemos um jogo, onde isso acontece em Jogos Olímpicos, né? Hoje eu estava vendo até uma reprise, a Ana falou, o que você está vendo isso? Eu falei, só para eu lembrar que isso acontece em Jogos Olímpicos, de um outro fenômeno que aconteceu no masculino também, de perder um jogo que estava, sabe, que tu disse, não acredito que perdeu onde? Nos Jogos Olímpicos. Então perdemos uma semifinal para a Rússia, que não sei se iríamos ganhar, mas poderíamos estar vencendo por 2-1 e perdemos. E acabamos de perder por 3-1, ficamos em 4º lugar. Ok. E aquilo sempre, sabe, ficou um sentimento ruim. Eu falei, cara, vamos até Paris, né? E eu tinha essa missão na minha cabeça. Aí jogamos 2022, 3º lugar no Mundial, perdemos um jogo, foi 3-2 a semifinal para a Polônia, 3-2 na Polônia, vencemos a medalha de bronze contra a Eslovênia, e veio 2023 o classificatório olímpico no Rio de Janeiro, e aí eu entro no assunto que eu queria te escutar. Infelizmente, naquele momento, nós voltamos a conversar, você estava com vários problemas e compromissos profissionais, né? E não podia estar com a gente ali. E foi um momento terrível, porque eu comecei a sofrer muito, fisicamente e emocionalmente. Tudo que a gente vê hoje, né? As questões de redes sociais e críticas, para mim, eu comecei a ganhar uma proporção muito grande, muito grande. Eu, pessoalmente, comecei a sofrer muito, depois eu gostaria até de escutar também o depoimento da Ana, ela participou muito com isso,
Foi um momento muito ruim para mim, assim. Mas eu tinha essa missão. Eu falei, cara, eu vou classificar o Brasil para a Olimpíada. Eu não tenho como. Era o meu grande sonho. Estava muito ruim, estava sendo medicado durante o pré-olímpico, né? E ninguém sabia que eu, depois do pré-olímpico, eu ia sair. Ninguém sabia, nenhum atleta, ninguém da comissão técnica. E você sabe, você convive ali o quanto nós temos de amizade, de Sim. confiança, de cumplicidade, e nenhum sabia. Nenhum sabia que depois do último jogo eu ia pedir Porque não demissão. podia afetar o resultado do jogo. Sim, claro. Né? Então, ele, como era uma líder de escolha. pessoas, ele queria falar, mas ele não podia, porque Estando podia na afetar o liderança, resultado. eu falei, cara, eu não Foi tenho muito solitário. como compartilhar isso agora. Sim. Né? Que a gente fala, né? Liderar é muitas vezes sucesso compartilhado e decisões difíceis solitárias. Sim. Só que eu tinha sempre a Ana para compartilhar isso comigo. Tomei a decisão durante o pré-olímpico e um dia antes da final contra a Itália, que foi o último jogo, que só passava Brasil ou Itália, nós chamamos o presidente da confederação, o Radamés Zaatari, que é um grande amigo também, e eu tive que comunicar a ele, olha, amanhã, depois do jogo, eu vou pedir demissão. Então era o único que sabia, ninguém sabia, ninguém mais sabia. E ele ficou meio assustado, que falou, mas Renan, se perdemos o jogo, você vai ser crucificado se sair assim. Eu falei, ok, é uma escolha minha, mas nós vamos classificar. Eu só pensava nisso. Nós vencemos o primeiro set, perdemos o segundo, perdemos o terceiro, e eu falei, ai meu Deus do céu. Aí ganhamos o quarto, e assim, o time foi muito valente, vencemos o tie-break, e foi muito legal, foi uma sensação incrível. O próprio Radamés veio, puxa, agora você vai repensar? Eu falei, não, a decisão já está tomada, né? E aí os jogadores me jogaram para cima, tal, acho que você acompanhou esse, e eu fui à imprensa e comuniquei que estava fora por uma questão realmente de autoproteção. Eu precisava me proteger, sabe? Estava indo além de tudo isso. E se cuidar fisicamente, né? Na primeira semana ele machucou o joelho, tinha que fazer cirurgia no joelho. E teve que fazer um monte de procedimento para... Porque já estava começando tinha vários probleminhas de saúde que não estava dando conta. Físicas, Carla, sabe? E aí eu entro na questão mental. Eu já não sentia mais os braços, as mãos, né? A minha aceleração cardíaca não baixava de 120, 125, em repouso, sem fazer nada, deitado no quarto. Então estava realmente assim muito ruim. E tinha uma sequelinha da tráquea, que foi corrigida, uma sequela, simples, né? Mas teve então, assim, tudo indicava, dizer, amigão, você está indo para o fundo do poço, e os médicos falaram, e vai ser difícil voltar, sabe? Eu falei, não, mas eu vou acabar. Essa missão eu vou acabar. Então, assim, eu tomei uma decisão muito tranquila, arriscada, perigosa, para a imagem, dano disso, dano daquilo, mas eu pensei, e eu escutei uma vez um podcast teu, e que tu fala sobre isso, né? De você ter que saber o momento de dizer o seguinte, stop, deu, ok, tá tudo certo, né? Vamos recuar agora para retomar, talvez fortalecido ou mais forte, em outra área ou em alguma coisa que você queira. Então eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque talvez para muita gente pode parecer assim, poxa, o cara... foi fraco ou foi não sei o quê, sabe? E eu queria saber de uma profissional da área. Nós não tivemos a oportunidade de conversar depois disso, mas está sendo uma oportunidade muito bacana aqui, né? Para todos nós, para todos que nos seguem, a gente falar um pouco, que eu estou falando do meu caso, mas eu tenho certeza que tem tantas pessoas, né, que em algum momento da vida, seja no mundo esportivo ou no mundo profissional, corporativo, que possam estar passando por dificuldades, né, e que entendam que as decisões em benefício maior, que é os seus cuidados, né, de vida existenciais, tem que estar acima, às vezes, de um projeto pessoal, enfim, é isso. É bonito escutar o seu relato e corajoso, né, Renan? Porque os treinadores, os líderes também são gente. E independente se eles estão ali, foram escolhidos, né, desde o ciclo anterior para cumprir uma missão, muita coisa acontece ali naquele momento. Eu acho que você está contando pra gente que você é ser humano e que tinha um sofrimento emocional importante acontecendo ali, que você passou a sentir, inclusive, no seu corpo. Ninguém é de ferro.
a gente vai ter momentos vulneráveis. Eles aparecem. E se a gente não tem uma rede de apoio, né? E se a gente não pode ter uma decisão né, de cuidar de si mesmo, uma decisão que você mesmo está dizendo, isso aqui é uma decisão que foi bom para mim, que naquele momento deu, tá tudo bem, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas como você, como a Simone Biles, que puderam falar, gente, passei por isso aqui, não foi bom para mim, em alguma medida eu estava vulnerável e eu fui cuidar de mim e por isso eu abri mão desse cargo, eu abri mão dessa competição, tá tudo bem, não tá bem. E tá tudo bem a gente buscar ajuda e ver você aqui, ver junto com a Ana, com vários projetos, é maravilhoso, né? Mas assim, assumir que a gente, em alguma medida, né, não fica bem, que a gente precisa buscar ajuda, é importante. E se a gente não tem pessoas como você, tem pessoa que sofre sozinha e não consegue buscar ajuda. E aí, as coisas pioram muito. Então, assim, é maravilhoso poder te escutar, é maravilhoso poder, né, mostrar para as pessoas que sim, a gente também precisa cuidar da saúde dos treinadores, não é só dos atletas, e de todo mundo que está dentro do ambiente do esporte de alto rendimento. É um ambiente incrível, a gente está lá dentro, a gente sabe disso, mas é um ambiente de muito massacre. Eu tenho uma amiga que fala que é um ambiente de moedor de carne, e né, do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. E se a gente está em algum momento mais frágil por alguma medida, vai pegar de um jeito ruim, a gente tem que cuidar, e a gente tem que tratar, e a gente tem que pedir ajuda, né? Eu acho que isso é o que a gente aprende com você, Renan, assim, tudo bem não estar bem, tudo bem abrir mão, tudo bem ter outra pessoa e que pode estar ali representando você, e eu acho que o Bernardo está fazendo isso Podia ser melhor. Exatamente, com alegria, e ele também precisou do tempo dele. Claro. Exatamente. Né? E é isso, são pessoas, e se a gente tem essa rede, a gente se ajuda, e é isso, tá tudo bem, não tá bem, do ponto de vista de saúde mental, a gente precisa cuidar, a gente de fato precisa cuidar, porque o impacto pode ser muito, muito perigoso para a pessoa, e pro impacto da vida dela, e da vida profissional e pessoal. Da minha parte, eu apoiei muito, porque é o que a gente vem falando, a gente tem que exercer a nossa atividade profissional, ela tem que ser saudável, tem que ser prazeroso, tem que ser bom, tem que ser motivador. E ele vinha de um processo de Covid cheio de dificuldades físicas ainda, que depois, no final, não era nada muito grave, mas ele teve que fazer fisioterapia no pescoço, teve que fazer a cirurgia da mão. Não era nada muito grave, mas ele não sabia o tamanho. Agora, o batimento cardíaco que não baixava, aquilo não tem condição de você exercer uma atividade profissional e ficar com batimento cardíaco de 115, 120 em repouso por muitas e muitas horas, né? E ele já tinha passado por esse processo de Covid, eu falei, olha, o Renan é muito mais do que o técnico da seleção, né? Ele é uma pessoa, meu marido, o pai dos meus filhos, né? Uma pessoa que tem uma vida, e aí foi super legal, assim, meu depoimento. Depois que saiu, conseguiu recuperar impressionantemente, né? Nada era grave, tudo voltou. Hoje, uma coisa impressionante, a pulsação em 15 dias. Não, voltou, 3 semanas. Mas em 3 semanas ele estava com batimento cardíaco normal. Uma coisa porque retirou o fator estressor. Foi o que o cardiologista falou. Retirou o fator estressor. E a nossa mente, ela é incrível, né? Então, assim, o quanto que a gente sente cobrado, culpado, amassado, massacrado, e isso acontece. Se eu tô frágil, eu sinto muito mais isso. O nosso corpo e mente, na verdade, eles são a mesma coisa. Eles estão ali funcionando muito juntos, né? Então, é isso. Não tô no momento bom, peço ajuda, tenho suporte. Isso, Eu acho que o que a Ana falou é importante. Os atletas e os treinadores não são só atletas e treinadores, eles são uma pessoa, e uma pessoa, ou pai, ou filho, né, marido, e é importante os atletas se sentirem pessoa por trás da persona do atleta, e os treinadores a mesma coisa, né, e é importante investir nisso, porque a carreira do atleta e a carreira do treinador acaba, e quem eu sou após essa vida? Se eu só investir nessa carreira, o que eu tenho depois de tudo isso? Tem um legado maravilhoso, mas tem uma vida a ser vivida, né? E como que você vive essa vida? Né? Tirando aqui o chapéu de treinador ou o chapéu de atleta. Eu preciso ter investido um pouco nesse papel e preciso levar ele em consideração para as minhas decisões da carreira também. E hoje eu vejo que, tanto no esporte como nas empresas, você tem que ter a plenitude do profissional ali, ele pleno. Né? Bem fisicamente, mentalmente, né? Para ele funcionar na sua plenitude. Então, a minha decisão de sair
da seleção brasileira foi uma questão até de paixão pelo voleibol também. Uhum. Também, né? Por mim e pelo voleibol. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, está na mão de um cara fenomenal, um grande amigo, meu irmão, que é o Bernardo. E eu lembro que quando eu saí dali, que eu dei a coletiva e saí, um jornalista me perguntou depois, ele falou assim, mas me explica uma coisa, essa tua decisão é um sonho de qualquer atleta e comissão É o melhor trabalho do mundo, né? e qualquer profissional da área técnica, é participar de uns Jogos Olímpicos. Você fez o ciclo, classificou a seleção brasileira para os Jogos Olímpicos e você não vai para a principal competição, você está pedindo para ficar de fora dessa competição, ou seja, na hora de colocar cereja no bolo, você não vai colocar. Daí eu falei para ele assim, sabe o que eu descobri? Que a cereja do bolo sou eu, não é a Olimpíada, sabe? A Olimpíada, sim, é o bolão, mas a cereja vai ficar de fora desse movimento olímpico neste momento. Entende? Então, assim, eu fiquei muito feliz com a minha tomada de decisão, né? Eu estava muito preocupado com tudo que vinha acontecendo lá naquele momento, e hoje eu estou muito feliz, né? Porque me recuperei totalmente, estou com vários projetos super bacana, entre eles, né, esse podcast, assim, eu estou recebendo pessoas maravilhosas, como vocês duas, né? Estou fazendo bastante palestras, estou na gestão agora de equipes esportivas, que é uma coisa que eu adoro fazer também. Então, estou vivendo novamente a minha plenitude. Então, eu estou muito feliz com tudo isso. Acho que é isso, meninas. Muito bom. Obrigado Muito demais bom. vocês estarem aqui, tá bom? Com certeza vamos ter novas oportunidades. Carla, muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço, Renan. Foi bom Muito demais. legal. Obrigado, querida. Muito bom. Ana, meu amor. Obrigado. Eu que agradeço também. Tá bom?